Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje, você vai entender os motivos que levaram a suinocultura a uma das piores crises das últimas décadas. Em Mato Grosso, os criadores acumulam mais de R$300 de prejuízo a cada animal entregue para abate. Entre as consequências, o fechamento de algumas granjas e o abandono da atividade. Nosso entrevistado não é suinocultor, mas veste a camisa do setor que representa há mais de 20 anos. Aliás, entre tantas profissões que já exerceu, o trabalho com a suinocultura tem sido o mais importante e duradouro da carreira dele. Segue com a gente que o bate-papo já vai começar. O sorriso fácil e a simpatia são características que logo chamam a atenção de quem conhece o Custódio Rodrigues. Nascido no interior de São Paulo, ele conserva a maneira simples de falar, capaz de tornar toda a conversa uma boa prosa. Na que você vai ouvir agora, revela histórias do início da jornada profissional, afirma que foi bom de bola, chegando a jogar em times do interior paulista, e relembra os caminhos que o levaram à Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, onde ocupa o cargo de diretor executivo. Ao falar sobre o cenário desafiador da suinocultura, reforça que o setor já apontou aos governos estadual e federal uma lista de medidas emergenciais que poderiam amenizar a crise, mas que até agora não saíram do papel. E desabafa. Neste momento, a sensação é de abandono. Custódio Rodrigues, meu amigo, alguém que eu já entrevistei diversas vezes, é sempre muito prazeroso conversar com você e ouvir, as histórias que você tem a dizer, geralmente, preferencialmente ligadas à suinocultura, mas hoje a conversa vai começar de um jeito diferente aqui, Custódio. Primeiro, te agradeço por estar participando, ter aceitado esse convite. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. É uma satisfação receber o seu convite, agradeço muito. Fico lisonjeado de estar no seu podcast, porque muita gente escuta, uma importância fenomenal para a cadeia da suinocultura toda e das outras cadeias produtivas. Estamos aqui, trabalhando com a suinocultura há bastante tempo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ô Custódio, eu já te perguntei isso algumas vezes, na verdade perguntei logo nas primeiras vezes que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, porque você fala com uma propriedade muito grande, sobre o setor que você ajuda a representar, Você é diretor executivo da Acrismate, a Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, e não é suinocultor, Ou seja, é uma paixão que você transmite quando fala da atividade, uma paixão que ela ultrapassa, o nível profissional, você realmente fala com propriedade de quem conhece essa atividade e dá sempre muita impressão de que você também é suinocultor, E não é. Criar suíno não está na tua lista de história de vida. Na realidade, eu entrei na suinocultura lá em 2001. Algumas coisas interessantes aconteceram. Eu fui chamado e naquele momento era gerente administrativo, era gerenciar a Associação dos Criadores de Suínos. A solicitação que me foi feita naquele momento para me empregar, na realidade, foi que precisava ser feito um trabalho de marketing para aumentar consumo, para dar um up na própria associação, porque era uma associação extremamente conhecida, com nome e tal, mas ela estava muito aquém do necessário. E tem algumas curiosidades, E aí eu entrei, na verdade eu sou administrador e contador, e aí então também para mim foi um desafio muito grande. E em 2001, em abril de 2001, eu entrei aqui na associação, na Acrismate, fazendo esse trabalho de gerente administrativo. Tive que correr com bastante coisa, uma associação que naquele momento tinha poucos recursos. Nós recebíamos, dentro de um programa que chamava o Programa Granja de Qualidade, através de um fundo que hoje já não existe mais, que é o Fundo de Apoio à Suinocultura Mato-Grossense, era o FASB, criado pelo governo do Dante Oliveira para incentivar a suinocultura aqui. Então, nós recebíamos um percentual dentro do crédito aí do ICMS naquela oportunidade. Então, era uma associação sem muito recurso, mas que a gente precisava trabalhar ela com bastante afinco para ela se mostrar da maneira que ela está hoje. Naquele momento também, eu até pedi quem era o presidente naquela oportunidade,
era o Luiz Antônio Hertoman Salles, que tinha sumido há 10 meses, um ano, ele que me chamou para fazer 5 meses de trabalho. E aí tem algumas curiosidades. Quando eu entrei aqui, as pessoas começaram a vir aqui e perguntar: olha, eu quero montar uma granja, quero criar uns porcos. E eu era contador só naquele momento. E aí eu liguei para o Luiz, né? Falei: ó, Luiz, eu preciso ir na sua granja. Ele falou: não, pode vir e tal. E fui lá e fiquei uma semana. Então, nessa semana, eu fiquei na gestação, na maternidade, na creche, terminação, fiz parto, cortei dente, rapei dejeto ali, né, inseminei. Então, eu procurei fazer um pouco de tudo, né? Modéstia à parte, aprendi bastante. Aí fui participando dos eventos. Comecei a fazer outros eventos que a suinocultura necessitava também, eventos técnicos. Nesses eventos, nós também não tínhamos recursos, porque como as empresas estavam vindo para cá, tudo, né, várias empresas ligadas à suinocultura. Então, quando nós tínhamos um evento aqui, eu fazia um calhamaço de ofícios. Então, eu ia no evento e eu ficava visitando as empresas para fazer o nosso evento aqui, pedindo patrocínio. Então, cada vez que os caras me viam de longe já com aquele ofício, alguns corriam, né, escondia, e eu saía correndo atrás dele para ver se nós conseguíamos os recursos para justamente fazer esses eventos aqui. Então, desde 2001 nós estamos aqui, tem muita história dos trabalhos que foram feitos aqui, e graças a Deus a associação cresceu, ela hoje é bastante conhecida, bastante representativa dentro do Estado, os recursos, conseguimos trabalhar alguns recursos, com os fundos que nós criamos aí, e esses fundos é que contribuem também não só para a associação, mas para fazer todo o trabalho voltado à sanidade, à ambiência, questões ambientais, questões sanitárias, questões que envolvem o processo todo da suinocultura, tecnologia, cursos, e aí uma infinidade de coisas que são trabalhadas aqui, que são importantes para a cadeia produtiva. Legal, cara. Já deu para ver que você realmente abraçou a causa, né, desde 2001. São, claro, mais de 2 décadas aí de trabalho, de conhecimento acumulado, né? E por isso, claro, você fala com tamanha propriedade. E muito legal saber desse intensivão que você fez na granja lá do seu Luiz Salles, né? Realmente passando por cada etapa ali dentro da granja. Isso é muito legal porque dá conhecimento de causa, né? De fato, entender como funciona a dinâmica, né? Isso é muito importante. Agora, bom, já falamos como você chegou até a Crismate, abrimos, né, o programa falando sobre isso, mas eu queria saber um pouco mais da tua vida anterior a 2001, né? Quem é o Custódio Rodrigues? Você é natural de onde, né? Como é que foi a tua trajetória até chegar nesse início dos anos 2000 e passar a viver a suinocultura? Bom, eu sou oriundo do estado de São Paulo, né? Sou nascido em Olímpia, perto de São José do Rio Preto. Nasci em fevereiro de 61, 24 de fevereiro de 61. Então, é um tempo bastante grande. Minha família migrou primeiro para uma pequena cidade ali próximo a Jales, que era Santa Bertina, e depois de Jales, meu pai era dentista. Meu pai e minha mãe mudaram para a Estrela do Oeste, onde ali se concretizou praticamente até meus 35 anos, 34 anos eu fiquei ali em Estrela do Oeste. Minha vida é cheia de percalços. Estrela do Oeste é uma cidade de 8 mil, 9 mil habitantes, não tinha muito o que se fazer ali. Eu tive uma infância, lógico, fenomenal numa cidade pequena, sempre fui muito, muito ativo ali. E lá eu fiz um pouco de tudo. Joguei basquete, joguei futebol, depois passei a joguei futebol profissional em Araçatuba, depois fui para Rio Preto, joguei basquete profissional em São José do Rio Preto, depois saí de lá, voltei para a Estrela do Oeste, não tinha emprego, fui cobrador da Pernambucana, fui saqueiro lá, porque não tinha emprego, fui catar saco lá na cabeça para encher os vagões de trem que chegava ali, né? Então, assim, eu fui fazendo um pouco de tudo. Depois eu acabei casando ali. Essa minha primeira esposa, a família dela mexia com roupa fina. Virei vendedor de roupa externo, saí vendendo roupa ali na região de Ilha Solteira, Araçatuba, esses lados todos aí. De lá, eu fui candidato a vereador, fiquei como suplente, assumi algumas vezes. Depois eu entrei na prefeitura municipal, trabalhei lá por 6, 7 meses. Quando eu fui chamado para jogar profissional também em Fernandópolis, acabei saindo. De lá eu saí, voltei, casei. Aí trabalhei numa entidade da prefeitura chamada Empresa Municipal de Habitação. Então a gente construía casas lá nesse município. Eu era
um executivo ali também, né, diretor administrativo financeiro ali, e nesse inteirinho eu fui convidado também para fazer a parte contábil de uma firma, que foi aí que eu comecei a viajar bastante, de uma firma que trabalhava com uma representação de armarinhos, onde vendia corda, faca, canivete, anzol, linha, material de pesca, cutelaria e cordas. E eu acabei virando, primeiro, entregador, caminhoneiro, né? O cara me pagava bem, por mais que eu fosse contador, e eu saí entregando mercadoria no Brasil todo. Nesse inteirinho, o vendedor saiu aqui do Mato Grosso e eu passei a vender aqui no Mato Grosso. E aí eu virei vendedor, que é outra história, né? Não tinha carro, comprei o Fiat 147 velho, tudo arrebentado, e comecei a viajar de São Paulo, fazer Mato Grosso, né? Eu andava 6, 7, 8 mil quilômetros, uns 3 mil quilômetros de terra com esse Fiat. Depois abri Rondônia, comecei a abrir até Porto Velho com esse carro. Passava 30, 40 dias vendendo. Então, aí foi que eu comecei a conhecer pessoas e sair. Então, assim, nesse inteirinho fiz um pouco de tudo. Quando acabei deixando essa firma, né, a firma acabou sendo vendida, e eu acabei deixando essa firma, eu já tinha me separado naquele momento. Aí eu vim aqui para Cuiabá, comecei a namorar minha atual esposa, e dali eu parti para um outro compromisso. Aí eu fui chamado para dar alguns cursos pela Universidade Federal, no projeto Qualificar, e aí comecei a dar curso para o estado inteiro, de liderança, tomar de decisão, como iniciar seu negócio, marketing, vendas, licitação. Aí comecei a dar esses cursos para o estado inteiro, até que esses cursos também minguaram. Aí eu comecei a montar curso por minha conta própria, saí dando curso de marketing, vendas no interior, com uma pastinha na mão, e era interessante porque eu vendia o curso nas firmas, né? Aí eu vendia segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira, sábado, eu dava o curso. Aí eu mandava os nomes aqui, numa parceria que nós fizemos com o Conselho Regional de Economia aqui. Aí o Conselho dava o certificado, tudo, para essas pessoas, né? Interessante que eu mandava, por exemplo, de Peixoto para cá os nomes, aí chegava de ônibus esse material. Aí no domingo eu entregava o certificado, fazia uma festinha. E assim até que eu fui chamado ainda para chegar aqui na associação em 2001. E aí mudou a minha vida, né? Modéstia à parte, eu me encontrei muito com a suinocultura, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque na suinocultura você consegue agregar um pouco de tudo. Essa parte política que eu gosto de fazer, essa parte de sair, buscar alternativas, os eventos que nós fazemos, do marketing. Então, isso aí fez com que, né, abrangesse as possibilidades muito grandes na minha vida. Como você disse, né, eu gosto do que faço, faço com prazer. E aí estamos aí sempre lutando para a suinocultura e tentando defender os produtores, às vezes os frigoríficos também, e procurando trazer para o Estado aí, né, inovações, possibilidades, para que o Estado cresça também e seja pujante na suinocultura a nível de Brasil. Muito bom, cara. Você do interior de São Paulo vem parar em Mato Grosso, em Cuiabá. Antes de eu te perguntar sobre essa sua mudança para cá, eu queria atentar ao fato de que você disse que foi jogador. Você foi jogador profissional de futebol? Foi. E você era bom mesmo? Eu era goleador, tenho prova. Na verdade, eu comecei a jogar lá em Estrela do Oeste, né? Sempre gostei muito. Antes de jogar ali, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu fui para o seminário, quase virei padre. E aí eu fiquei no seminário praticamente 3 anos e eu gostava muito de bola, né? E lá a gente jogava muito. Quando eu voltei com 16, 17 anos, eu comecei a jogar ali, as pessoas tinham um campeonato que as pessoas me viram jogando, e aí eu já fui chamado para o time da minha cidade, que tinha vários times ali. Ali nós disputamos o campeonato amador pelo estado de São Paulo, ficamos entre os 4 do estado de São Paulo, e ali nesse inteirinho eu fui fazer um teste no Araçatuba, acabei jogando no Araçatuba com 17 anos lá, joguei 1 ano lá mais ou menos, jogava, mas aí eu nunca gostei muito do ambiente do futebol, aquelas coisas da República, aquela coisa toda. Aí eu larguei e vim para a Estrela do Oeste novamente, continuei jogando ali. Aí eu fiz um teste no Fernandópolis, passei, o cara veio com um contrato para eu assinar, tá? Mas aí ele veio com um contrato com um valor muito baixo. Falei, cara, aí não dá, né? Tem um contratinho de gaveta aí para ganhar metade do que eu ganho, aí larguei mão, entendeu? Mas onde eu joguei menos foi no Araçatuba. Fiz um teste no América de Rio Preto uma vez também, passei.
Só que no América aí tinha uns amigos jogando basquete, como eu jogava basquete também na minha cidade, aí eu acabei jogando basquete no Automóvel Clube de São José do Rio Preto, por 6 meses, onde eu voltei para a Estrela. Eu acredito que meu pai, preocupado com a minha vida, com 17, 18 anos, né, jogando, fazendo cursinho meia boca, ele me trouxe novamente para a Estrela, que era para trabalhar naquela época na Sabesp, mas aí aquelas coisas políticas de cidade pequena, por mais que a gente morasse ali há tanto tempo, puxaram meu tapete e todo mundo se empregou e eu fiquei sem emprego ali. Foi quando eu comecei a beber muita cachaça ali, aquela coisa toda, né? E aí meu pai falou, olha, esse aqui é o último mês que eu te sustento. E aí eu saí possesso com ele. E aí eu saí andando na cidade, pedindo emprego todo mundo numa cidade de 9 mil habitantes. E aí quando eu vinha voltando, era umas 6 horas da tarde, eu passei em frente da Pernambucana e o gerente era amigo meu, né? Ele falou, só tem um emprego aqui, mas é cobrador externo. Só cobrava com mais de 60 dias de prazo, de vencimento. E aí, patrônio, eu saí na região ali, aquelas contas, naquela época fazia até com 24, 48 pagamentos, nego que não pagava 3, 4, 5 meses, e eu tinha que ir de bicicleta, o sítio, coisa, tudo. Tem uma coisa interessante nessa história que eu vou te contar, você vai rir. Como eu fui lá, presidente da escola de samba da cidade, aquela coisa toda, nesse meio que eu estava trabalhando, nós tínhamos a escola de samba já. Aí o gerente que passava lá em Estrela do Oeste, era uma agência trampolim. O cara viajava 2 anos para ser gerente, aí ele ia para essa agência para ver como é que ele se saía. Aí o gerente falou comigo, era amigo meu, eu falei, não, vamos fazer uma propaganda de carnaval aqui. Deixa comigo. Ele falou, mas não tem dinheiro. Eu falei, deixa comigo. Eu falei, você tem um carro? Ele tinha um Fusca. Eu ranquei a frente do Fusca, pus 2 caras da escola de samba, um tocando caixinha e outro surdão. Fiz uma faixa na frente, patrônio. As pernambucanas estão com o carnaval estrelense. Me vesti de palhaço, com um saco de bala do lado e com o microfone naquelas caixas em cima e saí na cidade andando, fazendo essa propaganda toda. Vamos supor que a pernambucana vendia por dia, hoje, 20 mil reais por dia. Ela deu um pulo para 200 mil. Durante um mês, a pernambucana encheu vendendo, porque não tinha isso lá. A pernambucana começou a vender horrores, que a matriz de São Paulo veio ver se as contas não estavam erradas. E aí, pronto, né? Minha bola cresceu, né? Aí veio a matriz, me chamou para ser gerente, para viajar. Eu falei, não, eu entrei na faculdade agora, né? Não quero, não. E outra coisa dessa pernambucana, isso passou, né, de carnaval, fevereiro, março, abril, começou a cair a venda outra vez. Falei, vamos fazer outra propaganda. Essa é mais gozada, hein? Peguei um amigo meu que tinha uma caminhonete daquelas antigas, né, C10. Peguei os panos da pernambucana, pus uns bambu esticado, enfeitei tudo de pano. E como era Páscoa, eu peguei um moleque de uns 13 anos mais ou menos, e fui vestir ele de coelho. Só que é o seguinte, eu não tinha roupa de coelho. Aí minha tia tinha uma roupa de um primo meu de macaco. Eu cortei o rabo do macaco e fiz virar um coelho. E pus o cara, patrônio, com a cesta no braço, em cima da caminhonete, e não tinha dinheiro para comprar ovo de Páscoa. Então ele jogava bala, e eu falei para o pessoal da Pernambucana, eles cozinharam ovo cozido e tingiram de pedir, fizeram desenho, né? Esse moleque soltava bala, de vez em quando ele jogava uns 3 ovos para criança. Olha, cara, só risada, viu? Muito bom, cara. Eu gosto sempre quando eu faço essa parte aqui, sempre no podcast, cara, de fato, ouvir histórias como essa, né? Porque elas vão mostrando a construção profissional de cada pessoa, né? E de cada convidado que eu recebo aqui. Eu acho muito legal. Aí você já disse, né? Que foi jogador de futebol, jogador de basquete, já trabalhou com escola de samba, né? Fez marketing aí, aquele marketing criativo ali, né? Então tem muita história acumulada. Antes de continuar a entrevista, deixa eu te contar uma novidade que vai mudar o jeito como você compra e vende máquinas, equipamentos e caminhões para sua propriedade. Assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser demorada e complicada a comercialização destes ativos e por isso decidiu inovar para agilizar e facilitar esse processo. Criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, a startup lançou uma plataforma digital moderna para conectar compradores e vendedores de um jeito prático, rápido e seguro e na palma da mão. Além de negociar o maquinário, lá você também pode solicitar análises de crédito e até financiamentos, tudo sem burocracia e com taxas diferenciadas.
Para ter acesso a estas vantagens, é só fazer o cadastro no site www.rutec.com.br e aproveitar todas as facilidades que o Marketplace oferece para você. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. Você falou ali que depois, no segundo momento, você mudou para Cuiabá, né, para Mato Grosso. Por que a escolha para Mato Grosso? O que te trouxe para cá? Bom, eu trabalhava nessa firma, eu sempre fui de Estrela do Oeste. Quando eu entrei nessa firma, que eu comecei a fazer a parte contábil, e depois o cara comprou o primeiro caminhão e me pediu para que fizesse as entregas, então eu comecei a conhecer o mundo. Porque até aquele momento eu conhecia a região minha ali, São Paulo, Turama, próximo ali de Estrela. E quando eu comecei a fazer essas entregas, tem um lado interessante, que abre um leque de oportunidades na vida da gente. Eu fazia entregas no estado de Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e andava para todo lado. Trabalhei durante um bom tempo com ele. Na verdade, eu tive um percalço com ele, porque ele se candidatou a prefeito da minha cidade, e ele era PSDB, e meu pai era muito amigo do candidato contrário a ele. Entendeu? Então, na verdade, eu saí dessa firma, não foi nem que eu pedi para sair. Eu saí dessa firma porque foi um contratempo político. Ele acabou ganhando a eleição e aí meu pai já estava doente, né? Meu pai tinha uma doença que acabou morrendo da doença. E aí meu pai, no governo, na prefeitura anterior, meu pai estava na prefeitura e pediu para que ele ficasse somente mais 6 meses sem remuneração, doente, só para contar o tempo todo para a aposentadoria dele. E esse cara entrou na prefeitura e atirou meu pai, me esculhambou tudo e me mandou embora desse negócio. Então, quando ele me mandou embora, eu já estava aqui, já estava namorando aqui, foi quando eu juntei minhas coisas tudo e resolvi mudar para Cuiabá. Então, assim, eu vim meio de malicuia, meio empurrado. E aí eu vim para cá, já estava namorando aqui, né? Já ficou mais perto, né? Lógico, sempre dando assessoria para os meus filhos de lá. Eu tinha 2 filhos lá com a minha ex-mulher. Tanto é que depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu peguei a guarda deles e trouxe para cá, entendeu? Então, sempre estiveram comigo, né? E aí acabei mudando para cá, penei muito. Outro detalhe aqui, quando acabaram esses primeiros cursos do Qualificar da Universidade Federal, eles deram uma minguada, então antes de eu sair para dar esses cursos fora, foi no final do ano, eu arrendei uma lanchonete, né? Fui chapeiro na lanchonete, entendeu? Eu fiz um pouco de tudo aí, né? Para esse crescimento. E aí eu me encontrei aqui na associação e aqui, eu sempre tive muito emprego assim, mas aqui realmente eu me encontrei. Agora, Custódio, ficou claro na tua trajetória ali que você não tinha ligação nenhuma com o agro, né? Nenhum vínculo, né? Seus pais, ninguém tinha um contato mais próximo. Não, meu pai, o pai dele tinha terra lá em Olímpia, mas era um meeiro que acabou comprando um tanto de terra. O meu pai tinha um pouco de alqueires lá que acabou vendendo numa necessidade. A proximidade minha com a água era para alguns parentes, mas nada específico que eu trabalhava com água. Tanto é que aquilo que eu disse para você, quando eu me encontrei na suinocultura, eu tive que galgar outros mundos aí, aprender um pouco, porque aí tive que começar a ler, né? Começar a ir nos eventos, entendeu? E aí eu me identifiquei tanto que, como eu te disse depois, hoje eu estou fazendo mestrado na suinocultura. A minha tese é mais ou menos o seguinte: a suinocultura vai se sustentar ao longo dos anos, da maneira que ela está sendo feita aqui no Mato Grosso. Vejo com dificuldade. É um prisma aí que eu olho assim, que não vou ter que trabalhar isso dentro do meu mestrado também, para mostrar as dificuldades, principalmente da suinocultura, que a gente chama de suinocultura independente. A suinocultura integrada, ela acaba indo de vento em popa, porque a indústria se mantém, mas esses produtores independentes, a gente está tentando até organizar aqui dentro uma central de negócios. Isso já está andando, deve ser implementado até aí, mais tardar julho, agosto aí, para justamente minimizar esse impacto junto aos produtores aí, não só nas compras, mas na organização econômica, a compra antecipada, outras possibilidades de comercialização de animais, possibilidades de parceria com frigorífico. Nós temos que trabalhar alguma coisa, porque senão essa suinocultura independente vai sucumbir, vai ter muita dificuldade.
Vamos entrar nesse tema, que é um tema muito pertinente, né, e atual, preocupante, mas só para não perder o gancho, você falou de central de negócio. O que seria esse projeto? Seria da própria Acrismate ou eu não consegui compreender completamente? Na realidade, nós levantamos isso aqui, eu pedi uma autorização até para a diretoria para que nós pudéssemos fazer isso. Nós contratamos uma assessoria aí de Ribeirão Preto, o Ivan. O Ivan faz exatamente isso, já fez aqui com as revendas de produtos veterinários aí, como adubo, essa coisa toda. Então, nós chamamos ele, já vai fazer quase um ano que nós estamos organizando. Fizemos um contato com os produtores todos. Nós já temos aí uma gama de produtores bastante interessados, tá? A Crismate está entrando e bancando isso tudo, mas no segundo tempo essa central não de compras, mas de negócios, ela começa a partir talvez desse ano aí a se mobilizar com uma identidade própria, com CNPJ próprio, fora da Crismate. Quem vão ser as pessoas que vão trabalhar com essa central são os próprios produtores. Provavelmente vai ter um executivo, que nada mais é do que também cadastrar fornecedores e fazer essa compra todo mundo junto para minimizar o impacto do custo. Ela é uma central de negócio, mas ela começa primeiro esse passo, mas no segundo tempo ela pode comercializar animais, ela pode montar uma fábrica de ração, ela pode fazer importação de insumos, de pipeta, de lisina, de metiolina de outros países, justamente tudo isso para minimizar esse impacto todo, fazer compra em comum, todo mundo junto, de milho, de farinha de soja, se houver interesse, isso tudo para organizar esse setor todo, né, e minimizar esse impacto que ora está acontecendo também na suinocultura. Quer dizer, tentar, de uma maneira simples, é buscar a escalabilidade, né? A escala em todas as ações, buscando um menor preço ou melhores oportunidades, né? Em tese seria basicamente isso, né? Com todas as possibilidades que você mencionou. Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele, você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na AgroSol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da AgroSol pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Agora você falou sobre esse momento tão difícil, tão delicado da suinocultura, nesses mais de 20 anos que você está trabalhando, né, juntamente com os produtores. Você se recorda de um cenário tão preocupante assim? Patrônio, a suinocultura, aquilo que a gente já falou várias vezes, a suinocultura sempre teve um momento de altos e baixos. Tenho falado constantemente que o gráfico da suinocultura é diferente de aves e bois, bovinocultura e avicultura. A suinocultura tem, no meu ponto de vista, a suinocultura tem esses momentos de altos e baixos, principalmente em função da grande indústria, tá? A suinocultura independente sofre muito com isso. A grande indústria mantém essa questão toda, mas quem exporta lá fora é ela. Nós tivemos crises em 2002, que eram crises principalmente comerciais de vendas, em 2002, em 2004, em 2007, se não me engano, nós tivemos uma. Em 2012, nós tivemos o grande problema que nós tivemos. Por quê? Porque a Rússia era o grande comprador da carne brasileira, em praticamente como é a China agora, quase 70%, 75%. A Rússia, o que aconteceu com ela? Ela foi implementando novas matrizes, tá? E ficou autossuficiente. O que aconteceu? Ela saiu de uma hora para outra do mercado, então, naquele momento,
nós tínhamos um problema de mercado. Especificamente, você me disse, olha, essa crise agora, essa crise eu nunca vi isso em quase 22 anos que eu estou aqui. Ela se tornou uma crise muito complicada, não só para suinocultores, mas também para a cadeia da suinocultura, principalmente também para os frigoríficos, que estão vendendo muito aquém do necessário. É uma crise que envolve aí a pandemia, envolve recursos da própria população, a economia mundial caiu. O que salvou um pouco depois de 2012 foi a advinda da entrada da China no mercado, com um problema que eles têm lá de peste suína africana, tá? Então, isso amenizou um pouco o processo. Particularmente, a gente sempre nos preocupou muito, porque naquele momento que a China começou a bater os animais, se falava o seguinte, vai ser 10 anos agora que nós vamos ter aí, né, ficar tranquilo. Então, exportando, a silvicultura vai de vento em popa, aquela coisa toda. Quando aconteceu isso, justamente, os preços subiram naquele patamar que a vida inteira nós esperávamos, com custo de produção que oscilava naquele momento a R$ 3,50, R$ 3,80, R$ 4, vendendo suíno às vezes até R$ 7,50, R$ 8, é tudo aquilo que o suinocultor precisava. Mas eu sempre trabalhei isso, sempre dei um alerta muito grande para os produtores aqui, a Prismate sempre deu, preocupados com o que viria depois, porque a China naquele momento precisava aí de 13 milhões de toneladas de carne, o mundo só tinha 11 milhões para oferecer, né? E aí o que aconteceu? Que aí aquela coisa que eu falei para você, que falta algumas políticas governamentais. E também falta uma organização talvez maior da cadeia, de trazer todo mundo para a mesma mesa, diferente do que cada um fica fazendo, especificamente o seu estado. A própria indústria está sentando junto para ver de que maneira se trabalha isso. Houve um aumento considerável de alojamento de matrizes. Hoje nós tivemos em 2021 aí quase 10, 12% de aumento de matrizes. Esses tempos atrás eu conversei com você e nós falamos da produtividade, que podia chegar a 32 terminados anos. Esses dias tem um software que faz aí para praticamente quase toda a suinocultura do Brasil, apresentou os novos, a Agrinis chama, Agrinis. A Agrinis apresentou o resultado desse ano, quem foi o campeão da suinocultura de desmamado porca-ano, não é nascido vivo, desmamou. Desmamou, praticamente esse animal vai terminar, quase que na sua totalidade. E, o número que deu no Brasil foi uma porca, deu desmamado ao ano 42,5. Com a possibilidade de terminar, uma média do Brasil, terminados porca-ano, de 37 terminados porca-ano. Então, é um número muito grande, porque, além do alojamento de matrizes, um volume muito grande de carne no mercado, com esse problema todo e com a China decrescendo um pouco as importações, com essa questão da guerra toda, com o custo de produção, que deve subir mais ainda, principalmente nas commodities que nos atinge aí, que é farelo de soja e milho, esse é o grande problema da suinocultura. Um mercado abastecido e cheio, tá? Não tem onde pôr carne, porque aumentou muito. As exportações estão fluindo para a China, ainda estão, num volume menor, tal, mas ainda estão. O Canadá está sendo aberto, mas eu não sei se já começou a comprar. O que nós temos que fazer? Abrir outros mercados. Eu recebi a última notícia anteontem também, né, que a China comprou muitas matrizes dos Estados Unidos. Então, o que é a China? A China está se arrumando. Entendeu? A pergunta é, com esse número de matrizes que foram alojadas, com esse monte de carne que tem aqui, o produtor, principalmente independente, tem feito a sua parte. Acredito que também que as grandes indústrias vão começar a fazer. Diminui o peso do abate, diminui o cio das porcas aí, né? Dispensa cio, abate matrizes, mas isso tudo não resolveu ainda. É aquilo que eu falei, ainda vai um tempo, entendeu? Aí a pergunta é, e esses produtores independentes que estão todos saindo da atividade? Para voltar, não é fácil. Então, assim, no meu ponto de vista aí, se isso se persistir por um tempo um pouco maior ainda, vão sair muita gente da atividade. A suinocultura vai sobreviver? Vai. Lá na frente, alguém vai contemplar essas outras matrizes que saíram. No meu ponto de vista, a suinocultura vai se transformar muito parecida com a avicultura. As grandes empresas, esses animais que estão saindo lá na frente, acabam se integrando. O mundo precisa de carne, precisa, mas vai acabar migrando para a integração, como aconteceu com as aves. Quem vai ficar produtor aqui no estado de Mato Grosso?
Aqueles, talvez, que têm uma suinocultura maior, que tenha milho, que tenha soja, que tenha outras atividades e que consegue suportar, talvez, um tempo maior. Mas, mesmo assim, o que a gente está vendo já hoje, alguns desses produtores bem organizados, que já tinha tudo isso, estão saindo da atividade também em função daquilo que eu te disse para você. Eu vou colocar 80 mil sacos de milho numa atividade, vou perder 6 milhões para dar meu porco de graça. Chegou um ponto que o cara queimou a gordura que ele ganhou em 2020, 2019, 20, né, e parte de 21, queimou a gordura toda e agora ele não tem mais, entendeu? É um cenário muito delicado, você retratou ele muito bem aqui, e a gente sempre gosta de números para ilustrar a situação, né? E é fácil para compreender quando você traz números que evidenciam toda essa crise. Hoje, o custo de produção aqui em Mato Grosso por quilo vivo do animal está girando em torno de quanto e o preço de venda está quanto? Segundo o IMEA, se você depois dar uma buscada aí, estava 5,75 o custo de produção, mas hoje, segundo o IMEA, eu conversei anteontem aqui com o Cleiton, ele diz que com essa questão da guerra, com essa questão da Ucrânia, que distribui milho para toda a Europa, e a Ucrânia produz praticamente o que nós produzimos aqui, coisa de 35 milhões a 36 milhões de toneladas. Isso deixando de ir para a Europa, com a guerra, essa questão toda, eu não tenho dúvida que o nosso milho vai ser buscado e vai subir o preço. Farelo de soja, que nós pagávamos lá atrás 700, 800, 1.400, 1.800, 2.000, hoje o farelo de soja está R$3.000 a tonelada. Tá? Com milho subindo aqui na região norte a 85, vendendo suíno nesse preço. Hoje nós fizemos uma conta de caderneta aí, né? Conta de papel de pão aí, anteontem. Com certeza hoje o suíno tem um prejuízo de 300, voltou a ser uns R$300. A cada animal enviado para abate, o produtor está perdendo em cerca de R$300. E outra coisa que a gente vive falando, já comentei com você algumas vezes, que aí falta-se essas políticas governamentais. Por exemplo, ontem eu conversei com o Luzivano, que é presidente da Associação Catarinense. Lá, eles têm o mesmo PRODER nosso aqui, parecido. E lá, o PRODER deles lá contempla toda a cadeia, o ciclo completo da cadeia. O nosso aqui, a Secretaria de Fazenda, em 2019, era o ciclo completo. Cria, recria, terminação, engorda, tudo. Eles tiraram e colocaram só abate. Por exemplo, o Itamar tem só leitão. E ele está fazendo um contrato para entregar leitão, para engordar fora do estado de Mato Grosso, mas com 12% ele não consegue. Com 6% ele conseguiria, entendeu? Que é o desconto que crédito presumido que tem de 12 para 6. E aí a resposta do governo nesse momento foi que não pode porque é um ano político. Mas nós estamos trabalhando isso desde setembro do ano passado. Então ficaram postergando, protelando, a Secretaria de Fazenda vai conversar. Inclusive, eu vou abrir para você aqui, nós estamos fazendo uma ação aqui. A partir de terça-feira, nós vamos fazer uma doação aí de 3, 4 mil quilos de carne para entidades filantrópicas aí. Eu estou fazendo banners, fazendo essa cobrança da negligência de governo também, não só do Estado, como do governo federal, porque nós sentamos com o ministro, estamos pedindo agora a postergação das parcelas vencidas, das parcelas vincendas, do custeio, dos investimentos, entendeu? E você não tem resposta. Desde o ano passado, ninguém te dá resposta. A minha dedução é o seguinte: quanto que representa no PIB do agronegócio a suinocultura? 0,5%? 1%? Mas as pessoas se esquecem da empregabilidade que ela dá. Aqui no estado são quase 20 mil empregos, cara. Entendeu? Esses caras vão ficar na rua, como aconteceu em Campo Verde, quando a BRF fechou lá e ficou 100 granjas para trás lá. O que aconteceu lá? Deu um baque. E é o que vai acontecer aqui, entendeu? E ninguém olha, bicho. Então nós vamos fazer essa ação aí, jornal e rádio, e procurar ver na medida do possível. Também não tem como gastar muito dinheiro, né? Mas fazer uns outdoor em algumas cidades, sabe? Uma estratégia de doação. Terça-feira nós já estamos doando 500 quilos de carne lá para o Papá, para o Hospital do Câncer. Vamos doar papai, depois mais para o Hospital do Câncer, algumas entidades por aí, né? Justamente para tentar sensibilizar o governo neste momento, que é uma cadeia importante para o governo, sabe? E que eles não estão nem aí, cara.
Deixa eu só aproveitar alguns pontos que você trouxe aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, vamos lá, você citou Itamar Canossa, né, presidente da Acrismate, suinocultor, né, apaixonado pela atividade, participou do podcast no episódio 29, contando a história dele que ele se preparou desde criança, né, sempre sonhou em ser suinocultor e agora também sendo mais um a enfrentar essas dificuldades como toda a cadeia produtiva. Quando você cita o Prodera, o programa de incentivo, né, queria que você falasse um pouquinho sobre ele. No caso da suinocultura, o pedido que vocês fizeram é para que seja estendido esse benefício que é a redução do imposto do ICMS nessa interestadual justamente para todo o ciclo novamente. O crédito presumido do Proder que nos foi dado em 2019 era para o ciclo completo. Envolvia, então, cria, recria, terminação, creche, tudo. Então, o cara podia vender qualquer animal lá fora, para engorda, para leitão, tudo, que ele tinha esse crédito presumido. Esse crédito presumido é de 12% para 6%. Então, nós tínhamos um crédito de 50%. Tá? Só que isso aí, em 2019, acontecia. Em 2020, foi instituído novamente, que vai até 2032, mas tiraram essas outras cadeias e deixaram somente para abate. Entendeu? Animais para abate pode, mas outros não pode. Sendo que lá fora, todo mundo tem o crédito para a cadeia toda, entendeu? O ciclo todo. Então, qual era a solicitação nossa em setembro, outubro? Que incluísse tudo isso. Aí ficaram postergando. Chegou o ano político, agora a resposta é que não pode. Só pode fazer qualquer coisa agora, nesse ano político, inclusive mudar isso, se tiver decretado estado de emergência. E quem decreta estado de emergência na política não pode ser o Estado nem o município, somente o governo federal. Então, aí nós ficamos no mato sem cachorro. Resolvia, por exemplo, o crédito presumido também para as outras atividades, é paliativo, ameniza, mas não se resolve. No momento de crise, você busca todas as possibilidades, né, que de pouquinho em pouquinho você tem uma solução mais ampla. E aí, Custódio, você citou quanto estimou ali por cima, por alto, a participação do PIB da suinocultura, né, a participação da suinocultura no PIB, no VBP da agropecuária, e disse que a gente não tem resposta, né, o setor não tem resposta. Eu entendi que o setor tem se sentido, vou usar essa expressão aqui, vocês estão se sentindo abandonados? Olha, Patrone, o que eu vi? Nós aqui no Mato Grosso já fomos com a Associação Brasileira há muito tempo, desde o ano passado, falar com o ministro, falar na frente parlamentar. O Tamar já foi lá no IPA, já falou dentro do IPA. Nós já fomos aqui, sentamos com o governador e o secretário Mauro Carvalho, sentamos com os deputados, já alguns deputados têm nos ajudado, né, pelo menos a fazer essa intermediação. A Secretaria de Fazenda está enrolando essa questão desde setembro do ano passado, quando nós fizemos as primeiras solicitações. E uma coisa interessante, enquanto outras cadeias têm um impacto nos incentivos de 200 milhões, 400 milhões, 300 milhões, o impacto da cadeia da suinocultura, dando esse crédito presumido para as outras atividades, não passa de 8 milhões. Entendeu? Muito pouco. Então, quer dizer, a contribuição seria muito grande para uma cadeia que é uma cadeia-chave, que gera emprego, traz a cadeia do transporte, traz a cadeia do produto veterinário, né, das rações, entendeu? Então, assim, é uma morosidade muito grande por pouca coisa. O impacto é muito pequeno no cofre do governo. Então, isso que revolta, né, revolta realmente, né, e isso tem sido uma constância, né? Muito tempo a gente deixado meio de lado nessa questão, sem muita importância. E aí as pessoas precisam olhar de uma maneira diferente, porque elas se esquecem do número de emprego que a suinocultura dá. E outra coisa que pouca gente sabe, a suinocultura, quando o suinocultor tira um caminhão de suíno por semana, ou 2, ou 3, dependendo do número de matriz que esse cara tem, essa é uma atividade que banca a propriedade. Porque esse produtor não precisa esperar o tempo para ele colher o soja, ele não precisa esperar o tempo para colher o milho, entendeu? É um recurso que entra praticamente, alguns diariamente. Então, com esse dinheiro, ele acaba bancando a propriedade para fazer as outras atividades rolar dentro da propriedade. Perfeito. Para a gente trazer uma ilustração aqui do cenário, hoje a suinocultura aqui em Mato Grosso ela envolve quantos produtores entre granjas comerciais e também aquelas granjas de fundo de quintal, como vocês acabam comentando, né? Aquela granja mais para subsistência. Eu vou te falar, mas se você quiser depois olhar no site nosso, lá do IMEA, vai ter todos esses números, tá?
Hoje nós temos, se não me falha a memória, 426 granjas comerciais. É uma cadeia que emprega, ali no documento nosso está 10 mil e pouco, mas com emprego direto é quase 20 mil pessoas. Ela tem, além disso, a cadeia da suinocultura aqui, porque a gente não pode esquecer disso, além dessas 400 e poucas granjas comerciais, segundo os dados, não só do INDEA, como do próprio IBGE, nós temos mais 42 mil propriedades suinícolas do estado de pequeno produtor. E se você olhar o gráfico nosso ali do próprio IBGE, tem caído esse número, porque vários pequenos também produtores de fundo de quintal viu que não compensa mais e vai saindo, entendeu? Então, assim, os números da suinocultura são bem nítidos aí, que o problema existe, e como nós já dissemos, né? Nós chegamos aí no fundo do poço sem uma luz no fundo, entendeu? Então, assim, nós não temos dificuldade. Ela está finalizando, ela está quebrando. E aí, quando você diz esse teu exemplo ali do fechamento ou do abandono da atividade, né, você também incluiu logo no começo da tua entrevista a fala de que produtores de granjas comerciais estão deixando a atividade nesse momento e, como você disse, é muito difícil retornar depois. Não tenha dúvida, porque é o seguinte, quando acaba-se uma granja comercial, o cara fecha, ele vai ficar só com a estrutura dele, que vai começar a depreciar, tá? E para ele comprar essas matrizes que foram abatidas e vendidas num preço baixo, não sei se você sabe, enquanto o preço de venda hoje de um animal para abate normal de 125, 120 quilos, 110 quilos, está 4,70, que é baixo aqui no estado, né? A matriz está 3,20. A matriz tem um preço menor. Então, quando ele vende essa matriz por 3,20 o quilo, se ele comprar outra, ele vai comprar em cima de quilo por 4,70. Entendeu? A matriz tem o mesmo preço do suíno vivo para compra, das genéticas. Então, só aí ele perde praticamente R$ 140 se for comprar nova matriz. Então, o que vai acontecer? Se ele voltar, ele vai voltar gradativamente e vai ter que ter um custo grande para colocar novas matrizes, sabendo que quando ele coloca as matrizes, ele vai ter que ter um recurso para colocar essa matriz, e praticamente essa matriz, quando inseminada nesse dia que vai ser colocada aqui, são 114 dias para ela parir e mais 4 meses para esse animal estar a ponto de abate, entendeu? Então, são quase aí 8, 9 meses aí para ele começar ter um retorno de investimento. Perfeito. Custódio, eu queria só para aproveitar quando você diz, né, ou seja, ficou muito claro aqui que o setor pede socorro, é um momento ímpar, né, um momento histórico e de muita dificuldade, sem, como você mencionou, sem enxergar uma luz no fim do túnel. Você falou de ação estadual, que seria, uma delas seria estender, né, o crédito presumido pelo Proder, exemplificou o motivo disso. Alguma outra medida estadual que seria interessante e também em escala federal? Eu queria que você pontuasse o que o setor precisa hoje. Olha, de imediato o que o setor precisa é postergar aí essas parcelas que começam, principalmente no segundo semestre, a vencerem. Algumas vencidas e outras a vencerem. Tanto no custeio, principalmente no custeio, quanto na questão dos investimentos. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a suinocultura precisa de crédito com um período de carência maior e que os bancos possam mudar também a sua maneira de olhar a cadeia da produtiva da suinocultura. Nós já falamos aqui que esse mesmo produtor de suíno, ele tem às vezes, aves, ele tem algodão, ele tem milho, ele tem soja. Então, ele tem que olhar a cadeia como um todo. Todas as vezes que a suinocultura tem baixa, o Banco do Brasil coloca a suinocultura como um risco E. E aí, quando o cara vai pegar recurso na suinocultura, ele não dá recurso para ele. Então, assim, temos que criar essas possibilidades de crédito, de postergação dessas dívidas aí, criar alternativas. Nós já falamos isso a nível federal, de repente a nível estadual já ajuda também. Compra um pouco de carne para as escolas, ou compra para o exército, ou compra para o governo de uma certa maneira, compra a nível federal e a nível estadual. Isso aí não termina com impacto, mas já ajudaria muito, porque os produtores, como eu te disse, estão fazendo a sua parte. O peso de abate hoje tem alguns produtores vendendo animal 80, 90 quilos, se torna até inviável para a indústria, mas é o que eles estão podendo fazer. Eu liguei para Goiás, para você ter uma ideia, a menina do Goiás falou que tem alguns produtores que não têm onde dar ração
O prejuízo também lá é parecido, 200, 300 reais, e os produtores estão pedindo para os frigoríficos dando os animais sem custo, só precisa buscar e pagar os impostos. Olha onde nós chegamos, cara. Entendeu? Porque ele não vai trabalhar mais, pegar isso tudo. Só para ficar claro para quem está nos ouvindo, quando você fala redução de idade de peso de abate, né, você citou aí abatendo com até 80, 90 quilos, o padrão seria quanto para o padrão comercial? O padrão que nós tivemos aqui outrora foi de 115 quilos a 120, 110, mas o último padrão que nós estamos aqui, né, pela tecnificação, pela genética, essa coisa toda, os animais estavam sendo abatidos com 130 quilos, mais ou menos. 125, 130, dependendo do mercado consumidor, se fosse um pouco mais para a indústria, para fazer embutido, essas coisas todas, até 135, 140 quilos. Mas a média é uma média de 125 a 130 quilos. Isso já baixou, com certeza, para 100, 105 quilos para enxugar esse mercado aí e também não perder a consistência e a qualidade dessa carne ofertada ali na ponta, né? Porque senão começa a pesar, o peso fica muito baixo, né? E o mercado também não quer um peso tão baixo assim. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Perfeito, Custódio, muito bem explicado, né? Queria só virar a página aqui para a gente caminhar para a reta final da entrevista. Hoje, o consumo seria, né, de fato, uma das estratégias, buscar ampliar esse consumo, como vocês têm feito, né, com outras associações também em outros estados ao longo dos últimos anos, né? Hoje, qual que é a média aproximada de consumo per capita de carne suína no Brasil? Eu queria que você comparasse com outras regiões, né, para ver quanto a gente poderia crescer ainda. Bom, vou te falar primeiro no nível de Brasil. Nós consumíamos lá 10, 12 quilos, passamos a 15, a 18 e hoje já está se falando em 20 quilos per capita no Brasil. O Mato Grosso come hoje, sem sombra de dúvida, por aí também, uns 19 quilos, 18, 19 quilos nas estimativas nossas aqui. Segundo os dados do IMEA, está quase 18 quilos, mas eu acho que já come um pouquinho mais nos últimos levantamentos que foram feitos. Os estados do Sul comem mais. Hoje deve extrapolar aí 25, 27, 28 quilos. Mas em estados do Norte e Nordeste é 4, 5 quilos, não mais do que isso. O que nós precisamos chegar é um patamar dos países, principalmente europeus, né? Europeus, asiáticos, a própria América, os Estados Unidos come 35 quilos, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, aqueles países lá do leste europeu todo ali, come uma média de 70 quilos, né? Dinamarca come 60, 50 quilos. Então, o que nós precisamos fazer aqui justamente é aumentar um pouco mais o consumo aqui. Nós temos feito um trabalho muito grande, mas ontem nós discutimos ainda que o Brasil ainda é um país da carne de boi, então já se come bastante carne suína, deveria melhorar, inclusive em função do preço. Hoje, como eu te disse, nós estamos comprando uma parte de carne aqui para fazer aquela doação lá. Eu estou comprando aqui, para você ter uma ideia, filezinho suíno a R$13, R$12, entendeu? Algumas gôndolas de mercado aí, você vê aí pernil a R$7,50. Os frigoríficos estão vendendo a R$8, R$7,50, R$8,50 o quilo da carcaça. Então, a carne tem lugar aí que está a carne suína a R$8, R$9, está muito barato. E, infelizmente, ainda tem vários paradigmas, né, e conceitos aí que não deixam levar esse consumo aí para um patamar mais alto. Mas vamos continuar trabalhando, né? Acho que tem que mudar algumas coisas aí, né? Oferecer, por exemplo, outro dia um cara veio falar para mim, um produtor, não sei se você sabe, mas quando você vai pedir carne moída, suína, normalmente os supermercados não fazem isso, porque a legislação sanitária os obriga a ter 2 moedores, você não pode misturar as carnes. Ou, se você moer carne bovina, você tem que limpar tudo para moer suíno. Então, o certo é ter 2 moedores. E aí esse cara até falou a possibilidade da gente estar fazendo uma doação para os supermercados de mais um moedor para moer carne suína, que nós vamos estar pensando, que de repente isso vai lá na frente aumentar um pouco o consumo, oferecer para o supermercado só um lugar para moer carne suína, entendeu? Isso é interessante, você trazer esse tema e também, ao mesmo tempo, mostrar o quanto o trabalho de uma associação que você está representando aqui nessa entrevista é importante, ou seja, além da defesa dos interesses dos produtores, né, vocês estão olhando por ações
inclusive essa de eventualmente, né, fazer essas doações aí de equipamentos necessários que podem lá na frente surtir um efeito benéfico para toda a cadeia, né? É um trabalho mesmo de observação muito ampla da realidade do setor e das possibilidades frente aos obstáculos que existem. Não tenha dúvida. Nós fizemos agora uma parceria com o supermercado, a ASMAT, Associação dos Supermercados, para capacitar pela rotatividade que tem, né, para capacitar em relação à carne suína. Provavelmente nós vamos fazer algumas degustações mostrando a granja dentro do supermercado e distribuição. Nós mandamos fazer aí uns displays com receitinhas de carne suína para ser distribuído isso junto às ASMAT. Então, assim, tem buscado outras alternativas para aumentar esse consumo, mas essa, especificamente desse moedor aí, nós estamos pensando realmente em trabalhar isso e ver a possibilidade de estar fazendo essa doação. Perfeito, Custódio. Para a gente fechar aqui, só me passa um panorama da suinocultura em Mato Grosso, né, em termos de número. Você falou a quantidade de granjas, de produtores. Hoje o nosso rebanho, a nossa produção gira em torno de quanto? E a gente está em que local, em que posição no ranking nacional? Bom, a suinocultura do Mato Grosso, menos agora, né? Nunca decresceu. Era sempre quando teve as outras crises aqui. Nós sempre fomos uma suinocultura pujante que acabou crescendo, principalmente em função do milho e soja. Hoje nós temos aqui na associação um cadastro de 200 e poucos produtores, mas já sabemos que são mais. Alguns produtores pequenos ainda não estão aqui. Convidamos a todos para vir aqui. A suinocultura nós temos aqui em torno de 3,5 milhões, segundo os dados do INDEA, que é o rebanho de suínos dentro do Mato Grosso, e temos aqui o equivalente a 252, mais ou menos, mil matrizes. E hoje no país nós somos o quarto colocado aí. Ao meu entender, nós estaríamos gangorrando para passar lá em Minas Gerais, no curto espaço de tempo, mas com essa crise a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Porque também nesses outros estados, com certeza, também estão tendo outros problemas da mesma ordem que a nossa aqui. Maravilha, Custódio. Cara, eu quero te agradecer pela conversa, por dividir um pouco da tua história, trazer os pontos de preocupação também da suinocultura nesse momento, né, tão desafiador que a gente acompanha aqui e torce para que, de fato, as soluções sejam rápidas e cheguem, né, a surtir o efeito esperado. Queria te encerrar te perguntando, cara, o que significa, o que representa a suinocultura na tua vida? Bastante coisa, né? Não necessariamente só as questões de ordem financeira, que na realidade é o meu trabalho, é o meu ganha-pão que eu tenho que levar para casa, mas é uma paixão muito grande que eu me encontrei. Quer dizer, hoje, eu até falo para minha esposa, né? Ela começa a ficar brava, de vez em quando, o final de semana fica longo, porque a gente quer voltar logo para o trabalho. Eu acredito que até você seja assim também. Bem, quando a gente quer voltar para o trabalho rapidamente, a gente se encontra em muitos momentos aqui dentro, né, nessa paixão que se transformou, a ponto, como eu te disse, de eu estar fazendo um mestrado na Universidade Federal, defendendo a suinocultura e falando sobre suinocultura, na sustentabilidade dela aqui dentro do estado. Custódio Rodrigues, cara, foi um prazer conversar com você mais um pouco. A gente teve uma prévia, né, dessa entrevista sem que você soubesse que seria uma entrevista há algum tempo atrás, né, conversando, você me contou um pouquinho da tua história, e ali naquele dia eu falei, olha, tem que trazer o Custódio para o podcast para poder levar um pouquinho dessa história, desse conhecimento, né, e desse exemplo de profissional que você é, cara, de você é um cara aguerrido que veste a camisa, e eu sempre gosto de valorizar profissionais que trabalham dessa forma, né, que vestem a camisa da empresa, do setor, da atividade, e entendem a importância do trabalho que estão executando. Parabéns pela tua história, pela tua carreira e obrigado por ter dividido todo esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite seu, recíproco, essa proximidade com você, essa fala sua. Você é um excelente profissional, né, tem um programa fenomenal na mão. Coloco à disposição não só a minha pessoa, mas também toda a associação, à sua disposição, que você precisar, sempre me fala. E a recomendação minha é que hoje no almoço você come um pouco mais de filezinho suíno, uma carne suína, para a gente aumentar o consumo. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer e fica o recado aí para todo mundo também. Vamos consumir mais carne suína, que além de saudável, é extremamente saborosa. Eu que agradeço, patrônio. Um abraço, viu? Bom trabalho, boa semana para você e final de semana aí. E aí, gostou do bate-papo?
Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.